Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Tiago, é com muita alegria que nós recebemos você aqui no nosso grupo. Estávamos com o coração aí, assim, contando nos dedinhos os dias da chegada aí de poder contar com você. Muito bem-vindo, que possa voltar várias vezes. Nossa, será um prazer, sempre será um prazer. Sempre. Muito bom, muito bom. Então, agora nós vamos fazer a leitura de uma página para abrir o trabalho, né, da agora de tarde. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. É a mensagem número 41, com o título A Regra Áurea. Tem uma fala de Jesus que está anotado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, é o versículo 39, quando Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Emmanuel faz os seguintes comentários. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. E, queridos companheiros, é com essa absoluta certeza da grandiosidade de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, que ilumina toda a humanidade, que traz a sua mensagem de amor a todos os povos, nos recomendando nos amarmos, sem preconceitos de nenhuma espécie, nem de cor, nem de credo, nem de raça. Nenhuma das escolhas que os nossos irmãos de caminhada façam
são motivo de revolta nossa, que sejamos capazes de compreender, de tolerar, de sermos indulgentes, de sermos bondosos com todos indistintamente, o mais fraternos possíveis. É por isso que temos nos reunido em torno dos teus ensinamentos a cada dia, Jesus, nesses momentos tão conturbados, tão desafiadores para cada um de nós, mas com a mesma certeza, ao reconhecermos a tua grandeza, o teu amor infinito, a tua luz que alcança todos nós, nós também temos a certeza do amparo, da sustentação, do socorro que nos trazes através dos teus mensageiros, trabalhadores do bem. E nesse momento, que mais um estudo nós temos a oportunidade de receber, nós rogamos que estejamos abertos, sensíveis, de mente e corações, para assimilarmos tudo que ouvirmos nessa tarde e assim colocarmos em prática na nossa vida de relação. Rogamos por último, Senhor, envia teus mensageiros envolvendo o nosso companheiro Tiago, para que traga para nós esclarecimentos necessários, de acordo com a necessidade de cada um. E agradecidos que nós estamos, em teu nome, Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, Mestre querido, divino amigo e médico de nossas almas, e a todos os bondosos mentores, dai-nos a permissão de iniciarmos mais esse encontro, te dando graças, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. É com você, Tiago. Abre seu microfone. Oi. Beleza. Está todo mundo me ouvindo bem? Tranquilo? Tranquilo. Sim. Beleza. Na realidade, a gente não vai fazer assim uma palestra, a gente vai fazer um bate-papo, né? Então, quem quiser fazer alguma colocação, pode ficar assim à vontade. Antes de começar, só queria um livro fantástico, não sei se vocês já viram nesse livro aqui, chamado Condomínio Espiritual do Hermínio, né? Do Hermínio Miranda. O Hermínio foi aquele que nos trouxe diálogo com a sombra, diversidade do carisma, né? Então, é um livro fantástico, e tem vários livros fantásticos do Hermínio, né? Que nos traz aí um conhecimento fabuloso em determinadas áreas, até mais científicas, né? Teve várias falas aí que eu vou, antes de começar, da gente fazer um pequeno bate-papo. Então, assim, primeira coisa, não é uma palestra, tá, gente? É um bate-papo. Pode ficar à vontade nisso. A primeira situação, quando a gente expõe uma situação, a gente faz sempre a seguinte análise. A gente não traz um ponto final. O bom do estudo é deixar um ponto de interrogação naquilo que nos estimula a buscar cada vez mais o conhecimento e a informação. Então, aqui a gente não tem pretensão nenhuma de colocar ponto final, pelo contrário. A gente tem pretensão de colocar inúmeros pontos de interrogação, aí no qual vai estimular a gente a estar buscando informações, tá? Daqui a pouco eu vou pedir para o Luciano só colocar o PowerPoint, mas está tranquilo. Duas coisas que eu queria assim, fazer assim, um grande relato. Né? Temos espíritas e somos sempre, né? Acreditamos em algumas bases. Então, uma coisa que eu gostei muito que aconteceu comigo um ano atrás, foi no meados do ano passado, e eu venho colocando essa informação. A minha esposa, ela é coordenadora pedagógica e ela participou profissionalmente. Só uma curiosidade, todo mundo me ouvindo bem?
Todo mundo me ouvindo? Alto e claro, Sim. Thiago. Beleza, beleza. Então, a minha esposa participou profissionalmente de um seminário, que na verdade foram 3 dias de seminário lá em São Paulo. E, para surpresa dela, o primeiro palestrante foi o Rossandro Klinger. E ela, assim, ficou maravilhada, né? Uma coisa totalmente profissional, ligada à educação, de coordenadores pedagógicos de uma rede de ensino. E o primeiro palestrante, Rossandro. Ela falou, nossa. Aí ela ficou, me ligou e tal. Ela chegou em casa e eu perguntei assim, Clíce, o Rossandro falou que é espírita e falou de espiritismo? Aí ela falou, não falou que ele é espírita. Estava no ambiente profissional, né? Também ninguém perguntou, né? Lógico. Só que o conteúdo que ele trouxe foi embasado na doutrina espírita. Então, o que a gente percebe? Que cada vez mais a doutrina espírita ela vem contribuir com a sociedade, né? Um outro ponto que eu achei assim muito interessante foi a quantidade, no último censo, né, de 2010, a quantidade de irmãos católicos que acreditam em reencarnação. Que é quase a metade dos católicos acreditam em reencarnação, em torno de 50%. E eu falo que nessa expansão, né, do espiritismo vem trazer para a sociedade, muito de encontro, né, desde os filósofos da antiguidade, desde Sócrates, né, Aristóteles e os filósofos da antiguidade, eles vão contribuir na nova geração da sociedade. Então, quando a gente traz a seguinte situação, eu estou aqui com o PowerPoint do lado também, tá? Relacionado à obsessão e doenças mentais, gente, quando a gente começa a pesquisar esse tema, precisa de ver a quantidade de teses de mestrado, doutorado, sendo pesquisado sobre esse assunto em diversas universidades do planeta Terra, né? Então, por exemplo, tem um conhecido meu lá desde há bastante tempo que é psiquiatra. Ele trouxe vários e vários relatos de estudos de psiquiatria ligado, por exemplo, à Faculdade Federal de Juiz de Fora. Tem inúmeros estudos, muitos estudos. Então, acho que é muito interessante. Hoje a gente vai ver alguma coisa da seguinte aspecto: como que a doutrina espírita e a saúde mental, elas meio que se intercalam. Então, o objetivo nosso hoje é estar verificando, né, como que as doenças mentais, ela tem tudo a ver com conhecimento espírita, ou melhor, com conteúdo espírita. Tá bom? Esses 2 aspectos que eu queria relatar, alguns aspectos eu vou relatar até da minha experiência particular no decorrer, mas a gente vai trocando uma ideia. Luciano, você colocar o PowerPoint para a gente? Gente, quem quiser interromper, quem quiser dar um toque, pelo amor de Deus, estamos sempre abertos, tá? E eu que não consegui visualizar ele. Não, nós temos uma convenção aqui, é o seguinte, quem quiser falar, tem um recurso da mãozinha levantada e a Tati, ela coordena as perguntas ou as falas para não haver aquela chuva, né, de perguntas simultâneas, de comentários simultâneos. Perfeito, perfeito. Ok? Então vamos lá, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Perfeito. Quando a gente Só uma perguntinha, por favor. Durante a sua apresentação, a gente pode levantar a mãozinha e a Tati introduzir a pergunta? Ou espera até o final? Não, com certeza. Pode ficar à vontade, sempre nisso. Tá bom? Ok, obrigada. Então, a gente vai bater um papo sobre esses 2 aspectos. Só que a linha é tão tênue, tão difícil de delimitar o que é obsessão e o que é transtorno mental, que a gente vai ficar sempre flutuando entre um e outro. Até porque precisa de muitos e muitos estudos, né? O Hermínio, ele sempre fala isso, que na realidade a terapia dos transtornos mentais, eles são por décadas, por décadas. Por isso, é muito difícil a gente determinar o que é obsessão, o que é transtorno mental. Só que vamos fazer a seguinte relação. Obsessão
é quando alguém, ou melhor, um pensamento que pode estar encarnado ou desencarnado, influencia no ser. Transtorno mental é dele, podendo ser potencializado pelo um terceiro. Tudo bem até aí? Então, obsessão é algo que vem de fora para você. Transtorno mental, pode ser potencializado externamente, mas ele está implícito em você. Tanto é que é bem interessante esse aspecto, nesse livro Condomínio Espiritual do Dr. Hermínio, né, o Dr. Thomas Artz, na década de 70, ele fala que não existe mais doenças mentais. Doenças mentais, ela está relacionada no século XIX. É um termo do século XIX. É lógico que se eu falar isso para qualquer psiquiatra, ele manda me internar. É óbvio. Se eu falar isso, qualquer psiquiatra vai falar assim, esse menino é doido. É verdade. Sou doido mesmo. Mas ele vem relacionado com ser. Ele coloca a seguinte situação. Thiago, vou ler até na íntegra. Thiago, Oi? nenhum espírito é normal. Desculpa, não ouvi. Nenhum espírito é normal. O espírita normal? Nenhum espírita é normal. Ah, não é normal. Não. Tá certíssimo. Olha bem o conceito que ele dá. O conceito de doença mental foi utilizado no século XIX. Hoje, cientificamente, sem valor social prejudicado. Ele coloca que está vinculado à natureza humana e, mais particularmente, sobre a conduta humana. Então, ele coloca no indivíduo. Né? Então, quando a gente fala em transtorno mental, é característica do indivíduo. Ele já traz aquilo consigo de outras encarnações. Só uma pergunta, tem alguém que não acredita em reencarnação? Porque voltando no censo lá de 2010, 7% da população que se denomina espírita não acredita em reencarnação. Pelo amor de Deus, a gente vai falar em reencarnação o tempo todo. Se alguém não acreditar em reencarnação, levanta a mão e fala assim, eu não acredito. Sem problema nenhum, a gente vai continuar conversando, sem problema nenhum. Tá? Mas a gente vai falar de reencarnação. Transtorno mental está na característica do ser. Lógico, o ser imperfeito ainda. Um ser que está em processo de aprendizado. O ser que está aqui encarnado no planeta Terra. É muito normal. Luciano, passa para a gente. Olha, obsessão a gente vai determinar, né? A gente não, Kardec determina como simples fascinação e subjugação. Todo mundo conhece esses três conceitos? Né? Simples é aquela vozinha que sopra na sua cabeça. Tiago, faz aqui dali. Tiago, faz aqui dali. Entendeu? Então, é aquela voz simples que vai te minando devagarzinho. Fascinação. O terceiro, a mente externa, ela te envolve num domínio muito grande. A gente fala que o simples, ela está envoltória da seguinte situação. É um espírito que quer fazer o mal e encontrou no meu pensamento a oportunidade de fazer esse mal. Fascinação, aquilo que traz durante várias reencarnações. Aonde o espírito é meu perseguidor. Aonde o espírito ele quer o meu mal, aonde o espírito ele quer me levar para uma situação umbralina, negativa, uma situação muito complexa. Mas ela está sempre no pensamento, todos os dois, simples e fascinação. A subjugação é aquela pessoa que começa desde os gestos mais simples, a obsessão vai levando até coisas absurdas a ser feitas. Eu vou colocar a experiência que eu tenho sobre subjugação, tá, gente? Eu tive duas experiências. Uma, há 25 anos atrás, assim que eu entrei no espiritismo. Eu vi assim, uma pessoa com muita cultura rolar no chão, gritar, sair na rua gritando. Ninguém segurava essa pessoa. Né? Era uma pessoa mais velha do que eu na época, da família. E aquilo era assim, sem domínio nenhum. A subjugação, o espírito ele te toma e faz o que ele quiser com você.
E recentemente, esse ano ainda, eu tive uma outra experiência sobre subjugação. De uma moça, né? Não vou relatar a situação, mas só muito por alto, e o espírito domina ela de uma tal situação que o espírito fala, faz gestos, faz todas as ações e ela não se lembra de nenhuma ação, ou se lembra muito pouca coisa. Então, o espírito domina por completo na subjugação. Por isso que a gente fala que é uma obsessão muito fácil de identificar. Porque o espírito domina. Você sabe que não é ela. A fascinação, não. A fascinação, ele vai te minando coisas na sua cabeça que você acha que é seu. Mas não é seu. É de um terceiro. E o simples é uma coisa muito simples. São aquelas ideias muito passageiras, muito banais, que querem o mal ou que querem uma brincadeira, nada além disso. Mas a gente percebe que nesses 3 casos aí, vem uma ideia de fora. Não é o seu pensamento. Não é o Tiago que está pensando. E é um ser de fora que está minando ideias no meu pensamento. Tudo bem até aí? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: obsessão não precisa de ficar determinado simples, fascinação, subjugação. Mas na obsessão é um ser externo, um pensamento externo que influencia os seus pensamentos. Tudo bem? Vamos passar para o próximo? Sim, tudo bem. Transtornos mentais. Ele é seu. É característica sua. Tá? É uma característica que a sua reencarnação hoje desabrocha, transmite, mas aquilo vem com você durante toda a sua existência, se melhorando, evoluindo, se purificando, mas ele ainda é seu. Não tem características externas. Pula para mim, Luciano, o próximo. E é muito normal quando você desabrocha isso. Então, um momento de esgotamento, de crise, de estresse, seu. Você desabrocha quem você é. Agora, olha como que é muito difícil. Como que eu sei que é meu e quando que eu sei que não é meu? Essa é a grande dificuldade, né? A gente fala assim, vou colocar minha experiência particular. Todos nós somos médios, tudo bem? Com maior ou menor intensidade. Eu, com 14 anos, eu comecei a ter características mediúnicas. Vou colocar como características mediúnicas. E depois vou explicar por quê. A primeira característica foi uma terrível dor de cabeça. Uma enxaqueca que não foi diagnosticada como enxaqueca. Eu demoraria pelo menos uns 3 a 4 anos, depois de vários exames que eu cheguei a fazer, para identificar uma enxaqueca. Então, o neurologista colocou, olha, se a gente continuar o tratamento, provavelmente a gente vai identificar como enxaqueca. Eu não tinha nada, mas eu não conseguia levantar da cama. Tamanha era a dor de cabeça. Não tinha remédio que passava, com 14 anos de idade. Com em torno de 15 anos de idade, eu comecei a me ver dormindo. Então, assim, teve 2 situações que aconteceu comigo que eu estava em cima do guarda-roupa, me vendo dormir. E era muito normal, uma outra coisa que acontecia comigo, era o meu pai me acordar para ir para o colégio, eu tentar ligar a luz e na hora que eu vi eu estava deitado. Então, são características da mediunidade, que ela desabrocha em qualquer momento. E ela é minha. Não tinha nenhum ser influenciando. Era eu. Tiago, Sim? a Marisa quer falar com você. Tiago, estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. As minhas enxaquecas não diagnosticadas começaram com 6 anos de idade. E como os médicos lá no Jacuacanga, na Verome, e depois lá no Rio, não diagnosticavam, a minha mãe resolveu que eu tinha problema no fígado. Então, dos 6 anos de idade até os 18, eu tomei muita jurubeba. Mas a criatura tomou muita jurubeba.
Mas eu até hoje adoro coisa amarga, porque eu tomei muita jurubeba. E a jurubeba, eu agradeço minha mãe, o meu fígado está ótimo, graças a Deus. Entendeu? E também, com essa idade, comecei a me ver fora do corpo e ver outras criaturas também com 6 anos de idade. Por isso, eu me isolava muito no abacateiro. Eu subia no abacateiro para fugir da minha mãe, porque fazia muita arte, e também porque, impressionantemente, quando eu estava em cima da abacateira, eu não via nada. Olha que legal. O meu, graças a Deus, eu tive casos raríssimos que eu vi um outro ser. Eu tinha muito costume de me ver durante o sono. Era muito normal isso, assim. É uma sensação muito... Porque é muito rápida e é muito estranha, né? Você tentar acender a luz, na hora que você vê, você está deitado, você está dormindo, né? Ou você está em cima do guarda-roupa. Foi muito esquisito. Mas, vamos lá, era meu, né? Igual o marido falou, dela, né? E não tinha ninguém me influenciando. Nada, né? Ali era só eu. Eu me desdobrando, eu já começando a ter características, né, mediúnicas, mas era eu. No segundo momento, começou as influenciações. Essa foi o pior momento, que eu falo o seguinte, que a obsessão começou a interferir. Foi um momento muito complexo. Tanto é que eu fiquei 3 dias e 3 noites sem dormir. Direto. E houve um certo grau de estresse, né? E foi nesse momento que eu fui, vamos falar assim, que eu frequentei a Umbanda, que foi o que a minha mãe conhecia durante 1 ano. Graças a Deus, fui muito bem recebido, muito bem orientado, só tenho a agradecer aos irmãos da Umbanda, o Pai Benedito, que fala bem abertamente isso, que me orientou a ir para o Espiritismo. Então, não conhecia Espiritismo, minha família não conhecia Espiritismo, e foi um momento muito complexo, porque onde a influenciação começou a ter. E ali era muito notório. Não era eu. Ali eu comecei a perceber em mim quando era o Tiago e quando os pensamentos não eram do Tiago mais. E eu falo muito isso. Todos somos médios, com maior ou menor intensidade, né? Kardec já fala isso. E é muito importante de todos saberem o que é seu, se conhecer. Tá? Nesse momento, eu comecei, aí fui para uma instituição espírita, né, em Barra Mansa, o Zico Horta, uma instituição fantástica, o Centro Espírita Cristão Zico Horta. E lá fui também muito bem orientado, só que lá não tinha características de manifestação mediúnica no primeiro momento, porque eu tinha 17 anos, né? Eu fui estudar. Nesse, eu continuei percebendo quando que as obsessões simples vinham e iam embora. Mas naquele momento eu não tinha prática mediúnica. E aquilo foi se apaziguando em certo ponto, e depois, mais para frente, né? Aí a gente veio trabalhar em reunião mediúnica, né? Veio a estar desenvolvendo as atividades, né? Educando as atividades em reunião mediúnica. Mas o que eu quero dizer para vocês muito claramente? Que eu comecei a me reconhecer quando era eu e quando não era eu. Eu acho que isso é fundamental. Tá? Vamos passar para um segundo momento? Pode passar, Luciano? Nesse de você se auto-reconhecer, a gente tem o que é a loucura. A loucura, isso num contexto geral, tá? Determinação. Ou insânia é, segundo a psicologia, uma condição da mente humana, caracterizado por pensamentos considerados anormais pela sociedade. É resultado de doença mental, quando não é classificada como a própria doença. Aí a gente vai colocar do ponto de vista espírita, da doutrina espírita. Loucura é um estado mórbido dos órgãos, que se produz, as mais das vezes, por uma lesão. É, portanto, uma moléstia física em sua causa, ainda que seja mental na maior parte dos seus efeitos. Na loucura se verifica a monomania, a mania, a demência e o idiotismo. Ele em nenhum momento ele fala, nem a doutrina espírita fala que é obsessão. Ele fala que pode ser seu. Isso é muito natural. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade
de ler o livro Memórias de um Suicida. Eu sou apaixonado também por Dona Ivone. É um livro fantástico, que eu falo, sim, quem não leu, vai ler. É questão de tempo. Ou encarnado ou desencarnado, mas vai ler. Pode ter certeza disso. Muito recentemente, eu vi até do próprio Divaldo falando que é o livro mais completo da doutrina espírita pós a codificação kardeciana. O livro mais completo, não série de livros, né? No caso, André Luiz é série de livros. A gente está falando de um livro único, né? Então, na Memória do Suicida, tem um caso muito, muito atípico do Mário Sobral. Mário Sobral, ele viveu na Boemia, né? Veio de uma família abastada, né? Onde os pais eram produtores de uva, de vinho, né? E ele viveu na Boemia, em Coimbra, no final do século XIX. E lá ele constituiu família, mas também constituiu o que ele gostava, que era dos prostíbulos, das amantes, né? No caso, Mário Sobral, depois ele se fixou numa amante e foi gastando a fortuna da família, até um belo dia que não tinha mais dinheiro, não tinha recurso financeiro. E a amante se foi com dinheiro. E ele, né, passou a gostar tanto da amante e entrou numa insanidade tão grande que ele comete o homicídio e ele enforca ela com as próprias mãos. E depois vem o suicídio, também através do enforcamento. É um caso muito interessante que no desenrolar do tratamento do plano espiritual, a gente vai vendo que ele vai modelando o seu perispírito. As mãos dele, em função do remorso do assassinato cometido, elas vão entortando. Então, quando ele reencarna, ele já traz todo o biotipo que foi acontecendo gradativamente no plano espiritual, no seu perispírito. Então, quando ele reencarna, aí tem que ler o livro, porque é fantástico a história de Mário Sobral, ele reencarna com várias situações características do remorso que aconteceu com ele naquela específica situação. Detalhe, não foi nem para reajuste do suicídio. A reencarnação dele, que ele veio todo defeituoso, com problemas de loucura mentais, protegido, inclusive, pelos benfeitores da falange de Maria de Nazaré. Isso, diga-se assim, bem importância, veio tudo de reajuste da reencarnação no qual ele cometeu esse homicídio. Ele nem chegou a reajustar o suicídio, só o assassinato. Então, é muito interessante o caso de Mário Sobral, que é uma coisa bem atípica, é dele. Aqui dali faz parte da aprovação, né? No caso, o reajuste que ele precisa ter, né? Da regeneração que ele precisa ter com a vida. Então, é uma coisa que ele mesmo modulou no seu perispírito. É um caso, assim, fabuloso, que merece ser lido, ser estudado, né? Vou falar que eu já li 4, 5 vezes, mas ainda falta ler mais umas 20 para tentar entender as minúcias do livro, que é muito rico. Então, o que a gente vem falando? Que a loucura de Mário Sobral na atual reencarnação, ela foi decorrente dos equívocos do passado e com toda a proteção que ele tinha da espiritualidade superior. Tá bom? Então, a doutrina espírita também entende que você pode estar lesado o seu organismo em virtude disso. Luciano, passa para a gente? Aí, distúrbios mentais, ele vem classificando. Essa classificação que não é da doutrina espírita, tá? É da Organização Mundial de Saúde. Ele coloca aí 3 grupos: neurose, psicose e transtornos. O que eu quero que vocês reparem? Se isso tem a ver com o espiritismo ou não. Por isso que eu falei que a gente não vai colocar ponto final, né? Os médicos, inclusive, que não fazem parte da área de saúde, né? Mas os médicos que estão vendo, né? Ou que virão, ele é lógico que é um tema que não dá para ser abordado em 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. É tema de estudo por anos, décadas, séculos, talvez milênios, porque somos reencarnacionistas. Então, eu não quero jamais colocar ponto final. São pontos de interrogações. Então, como que a gente avalia se isso acontece na vida diária e se isso tem a ver com o espiritismo ou não? A gente vai falar um pouco. Pode passar para mim? Então, os distúrbios mentais, eles se classificam como neurose,
característica por conflitos intrapsíquicos, que inibe a conduta social. Exemplo, transtorno do pânico, fobia, tudo. A gente tem hoje aos montes, né? Então, são os medos, as fobias, são as neuroses. Pode ver que é dele, né? Luciano, passa para mim o próximo. Psicose, característica para alienação da realidade. O indivíduo apresentará um pensamento incoerente, alucinação, delírio de perseguição, de grandeza e etc. Por exemplo, podemos citar a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Reparem como que a linha é tênue. Como que a gente consegue perceber se aquilo é característica do indivíduo no qual ele vem reajustando de uma reencarnação equivocada ou se é influência espiritual? Porque começa a ter pensamentos incoerentes. Por isso que a gente fala, conheça-se a ti mesmo, para a gente conseguir identificar o que não é seu. Porque para identificar a obsessão, a gente precisa de identificar como que você é e o que não é seu. Né? Porque a psicose ela pode ser dos dois amplos. Pode ser seu e pode ser uma influenciação externa. Passa para mim o próximo, Luciano. A gente vai ver que vai ficando cada vez mais essa linha tênue. Transtorno de personalidade. Os transtornos de personalidade são resultantes de estruturação anômalas da personalidade desde a infância. Olha a situação. Os chamados vulgarmente de psicopatas são indivíduos que apresentam uma distorção de caráter ético-social. Estão em constante litígio com a sociedade, enquadrando-se a criminosos, né, de múltiplas situações. Então, olha como que é difícil a gente perceber se esse transtorno de personalidade é seu ou é uma influenciação externa. Vou dar um exemplo de quando é seu. Na Revista Espírita de 1959, aconteceu um fato muito atípico em Paris. Um jovem, 5, 6 anos de idade, ele mata toda a sua família, né? O pai, a mãe, o irmão, e depois vem cometer o suicídio. E esse relato, a gente estudou ele uns 5, 6 anos atrás, onde aconteceu isso com uma família de policiais. Não sei se vocês vão se lembrar, onde o pai e a mãe eram policial e o jovem pegou a arma e acabou assassinando a família. Agora, recentemente. A gente estudou essa passagem da Revista Espírita de 59. Naquela época, o que Kardec fez? Com toda a segurança do mundo, né? Na reunião mediúnica, aonde era direcionado pelo mentor espiritual São Luís. Então, a gente vê o embasamento da reunião mediúnica que Kardec participava. São Luís era o responsável por ela. E ele pergunta para a espiritualidade, o que é isso? O que aconteceu? Para um jovem tão ainda na tenra idade a cometer assassinatos e depois a vir tirar a própria vida. E São Luís esclarece. Ele está na sua segunda reencarnação no planeta Terra. A primeira foi numa tribo primitiva. As demais anteriores estavam no mundo primitivo. Aquilo pode ter sido influenciação? Pode, mas é uma característica ainda do espírito. Então, isso é muito interessante. Essa linha, por isso que eu falei, é uma linha muito tênue. Como saber se é influenciação ou se é do espírito? Nesse caso, foi do espírito, porque ele era ainda proveniente de um planeta primitivo. Bom, são essas 3 aí relacionadas aos transtornos mentais. E a gente vai dar continuidade para a gente ver que a linha vai ficando cada vez mais difícil de identificar. Passa para mim, Luciano, faz favor. Um caso bem interessante, que antes tudo era considerado loucura, né? Em 460, foi uma das primeiras vezes que as doenças ligadas à loucura nervosa foi considerada, teoricamente, né,
já com certo grau de influenciação. Passa mais um slide para mim. E na Idade Média, eles já começavam a ser relacionados com processos demoníacos. E quando a gente pega no Novo Testamento, processos demoníacos, ele é ligado à obsessão. Quando a gente fala processo demoníaco, em qualquer aspecto, é um ser de fora influenciando você. É uma mente, aí pode estar encarnada ou desencarnada, influenciando você. Aí ele vem toda naquelas passagens de Jesus, aonde ele expulsava os demônios. Era obsessão. Que influenciavam no ser humano. Volto a falar, a linha é muito difícil de saber. Passa mais um para mim. Isso. Tá todo mundo dando para ver mais ou menos? Localizada nas Perfeito? Localizam nas atitudes atuais e regressas das pessoas. Deixa eu abrir o meu aqui, porque eu tô aqui, tá tirando um pedacinho meu. Mas tá tranquilo. Localizam nas atitudes atuais e regressam da pessoa, principalmente quando elas feriram o direito o direito de alguém ou agrediram a lei de Deus. Olha que interessante. Na realidade, mesmo aquele que está sofrendo obsessão, quem? Todos nós. Vamos lembrar, todos somos médios. Quando a gente sofre obsessão, é porque nós damos brecha para esse espírito externo, encarnado ou desencarnado, nos influenciar. Por quê? Porque em algum momento no nosso pretérito, nós transgredimos e ainda não conseguimos melhorar a ponto de ser perfeito. É uma passagem muito interessante daquela do Cristo tendo as tentações no deserto. Eu fiquei imaginando quando eu li aquilo, falei, meu Deus, né? A gente entende que Cristo, Jesus, né? Ou melhor, Jesus, Cristo, né? Porque Cristo é qualidade, Jesus é o ser. Né? Cristo, a gente existe muitos, porque são os governadores interplanetários, né? E no nosso aqui é Jesus. A gente fica imaginando um ser perfeito, governador do planeta Terra, sofrendo tentações. Será que ele tinha meios de sofrer essas tentações? Ou é mais uma parábola? É mais uma expressão do que efetivamente aconteceu? Nós sofremos tentações, porque nós somos seres ainda imperfeitos, que estamos no processo de aprendizado. Nós, em algum momento, transgredimos as leis de Deus. E isso a gente fala de todos os aspectos. Desde Mário Sobral, que veio com a loucura embutida já no seu perispírito, aonde teria, né, no pretérito, cometer o assassinato e o suicídio, até o simples delito, no qual nós estamos reparando. Nós somos devedores ainda do tempo. Então, é fundamental a gente entender que a obsessão ainda vai nos influenciar. Igual influenciou o Tiago quando tinha 17 anos de idade e ficou 3 dias e 3 noites sem dormir. Igual eu sei e sinto quando os meus obsessores estão perto. E eles vão me influenciar a partir do momento que eu deixar brechas. Agora, quando a gente pega os estados mentais mais complexos, a gente vê que eles influenciam muito mais. É fato. Aí a linha fica tênue e a gente não consegue identificar se aquilo é do ser ou se aquilo é externo. Bom, vamos dar seguimento. Aqui, bem interessante essa, ó. Os espíritos que provocam a obsessão assim procedem, na maioria dos casos, por vingança pelos que sofreram em outra existência, por estarem sofrendo e querem que outros sofram, e por covardia mesmo, né? Que são as obsessões geralmente classificadas como subjugações. As simples são mais simples, efetivamente. São mais passageiras, são ideias que brotam e somem com muita facilidade. Vamos dar continuidade? Pode passar mais um? Gente, eu não vou ter tempo de entrar nisso daqui. Eu só vou mostrar alguns slides para vocês verem
como é difícil e como o Espiritismo ainda vai agregar muito nos, nos irmãos que estudam psiquiatria, nos irmãos que estudam psicologia. E é muito interessante, eu já há bastante tempo, sei lá, 20 anos, aí, desde que eu entrei no Espiritismo, a gente participa da Comerge, eu não sei se você vai falar, que é um encontro de mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Eu não sei quem teve. Na Ilha Grande tem o ENEF, né? É isso. Tem o ENEF. Inclusive, eu não consigo ir no ENEF nunca, porque a gente está aos 4 dias, né? Em imersão, vamos falar assim, na Comerge. A gente participa lá em Volta Redonda, né? Já há algum tempo no Lar Espírita Irmã Zilar, graças a Deus, no Lar Espírita. Né? Mas a gente já participa há bastante tempo, foi muitos anos no CIEP e tudo. E o que a gente percebe com a juventude, né? Tem em média 200 jovens lá, isso num polo, né? Hoje somos 21 polos no estado todo, em torno de 5 mil pessoas. O que a gente percebe muito nos jovens, que assim, na minha época mesmo, que estava entrando para fazer faculdade, uns 5 a 10 anos depois, vamos falar aí uns 15 anos atrás, a gente viu muitos jovens ligados à educação. Jovens que, por afinidade, estavam caminhando por essa área. Ainda temos bastante, graças a Deus temos bastante. E, recentemente, a gente está vendo muitos jovens indo para o lado da psicologia e buscando a medicina no ramo da psiquiatria. Isso é muito legal, porque a gente vê que é um grupo de espíritos que veio na família espírita buscando essa transformação. E a gente percebe no linguajar, na informação, na troca de ideias, no pensamento. No pensamento, sabe que assim, um jovem de 16, de 17, 18 anos, a gente faz oficina lá, a gente conversa isso em mesa redonda, roda de conversa, e a gente vê o jovem com pensamento, falei, meu Deus, eu com 41 anos, se eu pensasse assim quando eu tivesse 16, 17 anos, né? Eu fico assim maravilhado. Jovens que estão entrando nessa área da psiquiatria e da psicologia. E temos que incentivar. Assim como foi há 15 anos atrás, muito entrando na área da educação, devemos incentivar cada vez mais a estar buscando isso. E aquilo que eu falei, tem 2 amigos de Comerge, inclusive, que são psiquiatras, né? A gente conversa muito, e a gente vê que estuda 10 anos, né? 6 anos de faculdade, mais 2 de psiquiatria, mais mestrado, mais doutorado, e vê que como a doutrina espírita tende a contribuir para isso. Então, o CID-10, não sei se todos conhecem, é a classificação internacional de doença. Isso daí está na Organização Mundial de Saúde, né? E a gente só vai passar por elas, algumas delas, que é muita coisa, a gente não consegue adentrar na profundidade, mas a gente vai ver que a doutrina espírita fala a mesma coisa. Então, passa para mim. O CID-10, né? Ele tem um código específico, né? Todo mundo que teve um atestado lá pede o CID, né? Que é o Código Internacional de Doença, tá? E ele tem códigos específicos ligados à saúde mental e transtorno obsessivo. Olha que interessante. Passa para mim mais um. Eles são sempre com F. Tá? Então, F03, demência não especificada. Quando um médico entra no seu consultório, né? Entra no consultório do médico, de um psiquiatra, um irmão, aonde o comportamento aparece a loucura, a insensatez, a idiotice, a perda de memória, e ele tem que identificar uma doença, será que a gente tem uma outra alternativa para ele, sem ser determinar que ele está doente, que pode ser uma influenciação externa? Esse é o ponto de interrogação. Como que é importante quem faz tratamento ir em médicos e psicólogos e psiquiatra espírita? Não é que são melhores como pessoa, não é que detêm mais conhecimento, não. É que eles conseguem relacionar o corpo físico, o estado da patologia clínica, com o estado de psicológico e do espírito, do ser. Aí a gente volta naquela questão inicial. Não tem doenças mentais. Tem característica do indivíduo.
Isso que eu acho muito gostoso. E quantos sanatórios ainda existem? Sanatórios que ainda dão choque elétrico. Então, a gente fica assim, abismado. Graças a Deus, nós temos também sanatórios espíritas, né? Teve oportunidade de conhecer lá em Uberaba. Nós temos aqui no Rio também, né? Como é importante a gente fazer esse link, essa ligação da doutrina espírita, né? Ligado até à obsessão, ao ser externo, com as doenças clínicas e patológicas do indivíduo. Luciano, passa para mim mais um. Então, a gente vai falar na demência, tá bom? Que o médico, muitas das vezes, vai lá e coloca lá F03. Vê se isso pode estar interligado nos pensamentos contínuos, nos fluxos energéticos incessantes, revestidos de poder criador inimagináveis. Olha o que André Luiz nos traz. Será que aquele pensamento que a gente determina como loucura é dele, ou a gente deve tratar ele como certo, tendo um grau de obsessão? Olha que ponto de interrogação fantástico. Passa mais um para mim. F05. Ó, quando a gente vê no atestado F05, delírio não produzido por álcool ou outra substância, gerando uma confusão mental. Olha que fantástico. Vamos ver como que a doutrina espírita pode avaliar isso? Passa mais um para mim. A mente ou o pensamento, a vontade, a energia psíquica da essência do ser. Cria, produz, edifica, realiza, conserva, aplica. Modifica servindo das poderosas forças que lhe são naturais. Olha que fantástico! Nós temos um poder criador enorme, mas que pode influenciar um terceiro. Então, eu falo assim, como que a gente pode canalizar isso a fim de manter a nossa saúde mental em equilíbrio? E melhor, não deixar que o outro ser te influencie. Olha que pergunta fantástica. Como eu sei que sou eu, dentro de todo o potencial criador que existe em mim, e não o outro que está me influenciando? Né? Luciano, faz um favor para mim. Pula uns 4 para mim. Pode pular mais. A gente vai ver que, assim, todos os Fs que são ligados a doenças mentais, a gente vai ver que a doutrina espírita explica ela de uma outra característica. Pode pular mais uns 2 para mim. Tá vendo? Ó, só um minutinho nesse. Olha a quantidade de situações que pode ser ligada à saúde mental através do CID, né? Do Código Internacional de Doença. Anorexia nervosa, bulimia, hiperfadia, vômitos associados a distúrbio psicológico, transtorno da alimentação. Pula mais um para mim. Agora, olha que interessante essa questão que a Joana nos coloca. Originária, às vezes, da consciência perturbada pelas faltas cometidas das existências passadas e ainda não expungida, renascendo em forma de remorso, recálculo e complexos negativos, frustrações, ansiedade. Impõe o autossupliciamento, capaz, de certo modo, de dificultar novos delícias, mas ensejando infelizes quase sempre desequilíbrios mais sérios. Gente, é a gente se conhecer. É a gente entender quem somos. Como que a gente pode reajustar o passado de forma a não entrar em perturbações? A gente vê essa pandemia, essa loucura que está acontecendo, né? Alguns trabalhando muito mais,
professores aí, quem está, às vezes, trabalhando presencialmente, trabalhando 2, 3 vezes mais do que estava trabalhando. No meu caso, é um que eu não trabalho hoje menos de 10 horas por dia. Professores em casa tendo que se readaptar, se reinventar, né? Os jovens, tem jovens que não saem de casa há 70 dias. E como manter nessa confusão toda que aconteceu da noite para o dia, porque vamos falar assim, até o carnaval, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Início de março, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Ninguém teve preparo para ficar em isolamento. E como que a gente consegue manter a nossa saúde mental sem a perturbação externa? Olha que ponto de interrogação gostoso. Sabendo quem eu sou, sabendo que eu sou um reajustante do tempo, porque eu sou resultado daquela década, sabe? Aquela década que atirou fogo nas bruxas. Eu passei por ela. Você lembra aquela época que teve a escravidão? Eu passei por ela. Se lembra toda a Idade Média, toda a confusão da Idade Média? Eu passei por ela. Eu sou o espírito que venho reencarnando, cometendo os meus deslizes, e hoje eu me encontro numa situação que eu preciso me conhecer. Minimizando a minha perturbação pessoal e não deixando que a influenciação externa me consoma. Olha que coisa gostosa que a gente tem pela frente. Como fazer isso? Luciano, passa para mim mais uns 2 ou 3 que a gente vai tentar chegar lá. Obsessão e causa e efeito. Não vou entrar nisso não, porque é gigantesco. Pode passar mais uns 2 ou 3. Deixa eu ver até onde. Pode passar mais um. Pode passar mais um para mim. Beleza. Essa daqui. Olha que coisa fantástica. Quanto que os espíritos influenciam em nossos pensamentos. Quanto que os espíritos, seres desencarnados, pensamentos externos, influenciam nos nossos pensamentos. Essa é uma chave de ouro que a espiritualidade nos traz através de Kardec. Muito mais do que imaginamos. A gente consegue entender isso? Imagina qualquer coisa, é muito mais do que isso. Ao ponto que muitas das vezes são eles que nos dirigem. Eu falo que essa daí é para refletir durante a reencarnação inteira. Como que a gente consegue entender que a espiritualidade nos influencia a ponto que eles que nos dirigem? Aí a gente volta naquela, conhecer a ti mesmo. Bom, passa mais um para mim. Pode passar mais um para mim. Transtornos Mentais. É um livro fantástico de Manuel Filomeno de Miranda. Desculpa, de Sueli Caldas. É um livro que também merece ser estudado muito. E ela fala assim, comprometimento do espírito que reencarnou. Quem? Eu. Trazendo as suas sequelas de desvios graves do passado, que resumam no atual corpo físico com limitações e perturbações de várias ordens. Se lembra aquela historinha que eu falei lá? Que em 1859 saiu na Revista Espírita? Um jovem pega uma arma e tira a vida da família inteira e depois suicida. Aquilo é característica em virtude de ter surgido, né? De estar na sua segunda reencarnação no planeta Terra, sendo que a primeira foi numa tribo primitiva. Kardec vai mais além. E qual é a solução para esse espírito? O que vai fazer ele mudar? Só uma resposta foi dada: a educação. A educação que Kardec nos orienta da reforma individual. Kardec nos deixa bem claro
o que é educação na parte, na lei de trabalho do Livro dos Espíritos, né? É que é mudança diária, é conduta do pensamento de cada um. Então, que essa mudança da educação, que a condução de todas as nossas situações, pensamento, atividades, elas sejam reformadas para a gente reajustar aquele homem velho. Meu jovem, passa mais duas para mim. Pode passar. Tá vendo que tudo que vem falar no F... Aí que eu quero. Pode continuar mais um. E como que a gente faz para mudar isso? Beleza, aí mesmo. Como que a gente faz para mudar? Para mudar isso? Aí a gente vem trazendo algumas situações. Conscientização. Saber quem é. Deve-se conscientizar o assistido da situação de enfermo e que se encontra para se ajudar na cura. Gente, muitas das vezes, a gente sempre vai ter assim, um vizinho, um amigo, um parente. Já ouviu falar assim? Reza por mim? Ó, você vai no centro espírita? Reza por mim. Põe meu nome lá no centro espírita. E é para botar mesmo. A gente precisa de entender a importância dessa prece, mas também a importância da pessoa se conscientizar. Então, fala assim, alguém toma passe pelo outro? Não. Como é importante a pessoa tomar um passe? Mas ela tem que estar conscientizada, que ela precisa de tomar um passe. Ela precisa fazer reforma íntima. Ela precisa se melhorar. Então, a conscientização é fundamental. Não que a gente vai deixar de colocar o nome dela no centro. Não que a gente vai deixar de fazer a prece. Pelo contrário, devemos fazer mesmo. Mas é fundamental que ela mude. Reeducação. É preciso orientar o assistido sobre a necessidade de melhorar sua conduta na vida diária. Que se esforce para evitar os vícios mais grosseiros e que procure controlar as suas más tendências. Evangelização. Enfatizar sempre ao atendimento à necessidade de observar os ensinamentos morais do Evangelho de Jesus. Estimular o hábito da prece. O mais poderoso auxílio no tratamento da obsessão. Então, independente se é nosso aquele pensamento ou se é externo, devemos sempre buscar o auxílio seguro da prece, da evangelização, da reeducação dos nossos pensamentos. Pula mais um para mim. O intercâmbio espiritual. Não, só volta mais um para mim. Isso. Intercâmbio espiritual. Orientar moralmente o espírito obsessor nas reuniões mediúnicas. Você lembra que eu falei isso? Aquilo, volto a repetir. Se alguém te pediu uma prece, pediu para colocar o nome, porque aquela pessoa também foi influenciada a fazer isso. Alguém te pediu assim, leva o meu nome para o centro espírita, faz uma prece para mim, façam. Porque é uma oportunidade gigantesca daquele irmão que está obsediando aquela pessoa, ela participar das reuniões do centro espírita, especificamente de uma reunião mediúnica. Então, não se furtem, é muito interessante. Toda vez que eu falo isso no centro, eu falei, gente, a gente tem que estar sempre atento. Nós somos religiosos. A gente veste essa camisa. Então, toda vez que alguém falar assim, ore por mim, é para orar mesmo. Põe o nome para mim, põe. E levem lá no centro, pede para fazer prece lá na reunião mediúnica. Ela não pediu por acaso. Ela não pediu por acaso. Ela não foi intuída por acaso. Ela achou que você era bonitinho, um vizinho legal, tal, e pediu para você orar por ela. Não! É porque a espiritualidade confiou em você a oportunidade de trazer o irmão que está obsediando ela para a casa espírita. Então, toda vez que eu falo isso no centro espírita, não sei o que acontece. Na outra semana, vem aquele quantidade de pessoas pedindo prece.
Eu falei, é isso mesmo. É porque, às vezes, nossa vida é tão corrida e hoje tudo tão acelerado que a gente não se atenta àquela vozinha soprando perto da gente. Pede para mim. Faz uma prece para mim. Então, devemos mesmo, tá? Isso faz parte, né, das atividades espíritas. Vamos falar assim, nós espíritas. Buscar no reequilíbrio familiar através do Evangelho no Lar. Outra dica fabulosa. Quem não faz Evangelho no Lar, gente, oportunidade fantástica de abrir a porta para a espiritualidade superior. É fantástico. Lembre-se um outro detalhe, tratamento médico. Tudo que a gente conversa com os companheiros que estão na área da psicologia, da psiquiatria, eles sempre falam, a gente comete um grande equívoco. Todos dois, tanto o médico quanto o nós espírita. A gente acredita que a gente consegue resolver tudo. E não é assim. Todo processo obsessivo mais aprofundado, ele tem que ter os 3 aspectos de acompanhamento. Então, eu falo muito isso na casa espírita. Eu falo, gente, o centro espírita não resolve tudo. O que resolve tudo são os 3 acompanhamentos básicos. Quem tem que frequentar um psicológico, tem que frequentar o psicólogo, frequente. Aquele que tem que frequentar um psiquiatra e tomar remédio, frequente. E a casa espírita faz seu papel. Seu papel junto aos obsessores, seu papel junto ao indivíduo, mas a atividade de desobsessão, só a casa espírita, ela não resolve quando está já num estado patológico. Toda vez que tem um estado patológico, o que resolve é os 3 aspectos, o psicológico, o físico e o espiritual, unidos, juntos no tratamento. Por isso que eu falei, busquem sempre. Estou vivendo uma situação de extremo estresse. Estou vivendo uma situação complexa. Tentem buscar um psicólogo espírita. Tentam buscar um psiquiatra espírita. Não é que são melhores do que os outros, mas eles conseguem fazer a junção desses 3 aspectos. O psicológico, o físico, né? Que aí muitas das vezes o psiquiatra tem que entrar com remédio, e o espiritual. Tá bom? Pode ir lá. Passa mais um para mim. Acreditar que psicologia e psiquiatria são capazes de resolver os transtornos psíquicos sem atentar para a obsessão está na... Não, volta só mais um para mim. Luciano, volta só mais um para mim. Ó, vamos... Não, mais um para frente. Só mais um para frente. Esse aí. Ó, acreditar que a psicologia e a psiquiatria são capazes de resolver os transtornos psíquicos sem atentar para a obsessão? Não, foi muito. Volta para mim mais um. Não, não é esse aqui. Não, anterior. Esse aí. Ó, não, foi muito. Esse não é o próximo. É um para frente. É esse aí agora. Para aí, Lu. É esse. Acreditar que a psicologia e a psiquiatria são capazes de resolver os transtornos. Vai, é isso aí. Isso. Sem atentar para a obsessão está na mesma medida equivocada de que se achar que pode tratar a obsessão sem resolver os conflitos psicológicos. Então, é fundamental, gente, quem está com problema psicológico, frequentar um psicólogo. A cura integral do ser envolve o tratamento espiritual e direcionado às necessidades do obsediado, paralelo a um tratamento psicológico nos processos psíquicos, que predispõe o indivíduo à obsessão, tais como suas culpas, seus problemas, seus medos, seus complexos. Lembra da historinha do Mário Sobral? Não há ninguém que resolva o problema do Mário Sobral, porque o problema está com ele. Mas nós, espíritas, ajudando e muito.
a todos os irmãos que possam obsediar ele em decorrência da culpa do passado. Por isso eu volto sempre a dizer, se alguém te pediu para colocar o nome na casa espírita, põe o nome. Se alguém te pediu uma prece, faça a prece. Mas jamais fale para ele abandonar qualquer tratamento que a casa espírita resolve. Não resolve. Porque tem muita coisa que é do indivíduo. Só mais um que a gente vai finalizar. A atividade religiosa digna e venerável, né, está em mecanismo de unidade, em qualquer setor da edificação humana, exprime socorro celeste aos desajustes morais de quanto se demoram. Passa só mais um, tem dois aí que é fantástico. É esse e depois o outro. Olha a importância da doutrina espírita à frente da sociedade. Hoje o conceito mundial, né, o conceito de saúde na Organização Mundial de Saúde, que é um conceito de 1948, diz que saúde é um estado pleno de bem-estar físico, psíquico e social. Passa só mais um slide para mim. E olha a proposta que está na Organização Mundial de Saúde desde 1998, que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Não meramente a ausência de doença ou de enfermidade. O mundo está mudando. A Organização Mundial de Saúde está mudando. E como a doutrina espírita contribui para essa mudança? Vê se isso não é a doutrina espírita. Saúde, um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não meramente a ausência de doença ou de enfermidade. Como a doutrina espírita e os espíritas estão atuantes na sociedade. Como assim, quanto mais a gente puder incentivar a nós mesmos e aos jovens que estão vindo a seguir esse trajeto, que possamos auxiliar. Não importa nesse instante se é o seu ser ou se está sendo obsediado. Importante que a doutrina espírita nos traz hoje inúmeras ferramentas, que é a prece, o evangelho no lar, os estudos edificantes, para duas situações: nos melhorarmos, acima de tudo, que é esse o objetivo da doutrina espírita, a reforma íntima do indivíduo, e o melhoramento, por um acaso, daquele irmão que está perto de nós, nos querendo influenciar. Pense bem nisso. Toda vez que abrimos o nosso pensamento, a porta de nossa casa, do nosso lar, para Jesus, a gente pode estar nos auxiliando, mas também auxiliando algum irmão que, por um acaso, diante da dívida que nós temos com o tempo, nós podemos estar auxiliando na sua reforma íntima também. Então, fica aí. Não importa se é transtorno mental ou se é obsessão. O importa a gente seguir a Jesus, porque qualquer um dos dois que seja, a cura está aí. Obrigado, Tiago. A Marisa queria falar com... À vontade, à vontade. Oi, Tiago. Adorei. Lava minha alma quando eu escuto palestrante espírita dizer que a pessoa que tem algum tipo de transtorno psicológico precisa também de atendimento médico, psiquiátrico, psicológico, porque eu já andei ouvindo, e quem não aqui não ouviu as besteirinhas de certos dirigentes dizendo: não, basta botar na reunião de obsessão. E isso é ignorância. Adorei. Semana passada, escutando o Frutuoso, você vem só reafirmar tudo que ele falou. Essa é a medicina espiritual do futuro. Sim. Só queria fazer um comentário, não é uma correção, é só um comentário. O psiquiatra e o terapeuta, o psicólogo espírita, ele tem mais conhecimento, sim, Thiago. Pode dizer sem pejo, porque ele detém o conhecimento espírita.
Mando todos os meus amigos, mandei meus filhos Manda também. para terapeutas espíritas, porque o resto só quer saber de dar Rivotril, Ritalina, o diabo A4 aí. As criancinhas pequenininhas já estão usando Ritalina. E, olha, já pensou se a minha mãe tivesse me dado Ritalina com 6 anos de idade? Você não tem noção. Eu era Marisa ligada no 480. Ô, Marisa, eu falo muito isso, eu falo desse conhecimento que eu falo é no contexto acadêmico, tá? Só isso. Mas ele consegue fazer a junção dos 3 aspectos. Então, isso não tem... Eu concordo com você, eu acho que não tem conhecimento acadêmico que venha a suprir essa junção. Essa é a medicina do futuro. E quem já detém esse conhecimento tem mais conhecimento, sim, e está à frente dos seus colegas. Então, eles detêm mais conhecimento, a gente pode dizer isso sem sentir nenhum tipo de remorso. Tem sim. Tranquilo. E se eles duvidarem, falar assim, toma aqui o Pentateuco, meu filho. Depois a gente conversa. Porque eles vão sair modificados, se eles se dispuserem a ler. Outra coisa que eu queria dizer é que aí já é um comentário a respeito, quando você falou do João Sobral, é porque a gente está estudando fluidos e está começando a estudar perispírito daqui também. E para você ver como é que a culpa plasma o perispírito, isso se arrasta, às vezes, por inúmeras reencarnações. Quem tiver curiosidade, eu me levantei para buscar a Revista Espírita de 1858, na pergunta 23, quando ele trata do assassino de Lemer. Ele pergunta, esse cara foi enforcado, entendeu? Porque ele matou uma família. E Kardec perguntou assim, ó, a tendência para o crime, e também poderíamos dizer a loucura, né? Também, estava em sua natureza ou tu foste arrastado pelo meio que tu viveste? E o Espírito respondeu, a tendência para o crime estava na minha natureza. Porque eu era e ainda sou um espírito inferior. Eu quis me elevar rapidamente e pedi uma prova que estava além das minhas forças. Olha que legal. Entendeu? Muitos pedem a prova, porque tem aquele remorso, tem aquelas demandas das encarnações, e muitas vezes nós não suportamos a prova. Então, aquele ditado que corre por aí, que Deus não dá o fardo maior que as costas, é balela. É balela. O fardo somos nós que escolhemos. E muitas vezes, entendeu? Eles deixam porque a gente pirraça mesmo, que a gente faz pirraça no mundo espiritual também, para os nossos mentores. E para que a gente aprenda, eles deixam a gente voltar com aquilo que a gente acha que pode carregar. Entendeu? E muitas vezes nós agravamos a nossa situação. Só mais um, eu não quero me prolongar, porque o seu estudo foi ótimo. Ele diz assim no 38, da mesma história. Desde que está aqui, se te pudéssemos ver, qual seria a tua forma? Olha como é que a culpa plasma o perispírito. Sob a minha forma corporal, mas a minha o cavaleiro sem cabeça, o homem sem cabeça, são todos espíritos extremamente culpados. Olha, foi muito bom, adorei, tá? Parabéns. Obrigado. Marisa, essa história você já deve ter lido, não sei se você já leu, o Memória Suicida. Sim, difícil, tá? Eu não consegui acabar ele, não, porque a Marizinha viaja. Não, esse caso de Mário Sobral é isso que você falou. É muito interessante que você vai acompanhando o livro e a cada passo, a cada caso dele, ele vem modelando o seu perispírito. Quando ele reencarna, ele já estava com as mãos completamente tortas. Exatamente. De acordo com a culpa, isso que você falou, de acordo com a culpa foi avançando, que ele foi entendendo os equívocos, os delitos que ele cometeu, ele foi modificando seu perispírito. Quem quiser mais saber sobre essas influências perniciosas,
Eu gosto muito da Revista Espírita. Na Revista Espírita de outubro de 1865, na pergunta 401, ele fala muito bem sobre uma história com isso. Vão lá e olha depois, que é muito bom. O Tiago foi ótimo falando sobre isso. Muito bom. Obrigado. Agora não tem mais... Alô, pode falar. O tempo já acabou ou não? Tem mais uma Não, meia ainda hora? dá tempo. Uma meia hora, não. Eunápio, pode falar, Eunápio. Olá. Boa tarde para vocês, tudo bem? Tudo bem, João? Infelizmente, eu peguei finalzinho, né? No finalzinho só da sua... Não é João Nápio, é Tiago. É Tiago, né? Desculpa. É João do meu menino. Então desculpa aí. Eu também, para decorar nome, eu sou horrível. Né? Eu peguei só o finalzinho por problemas técnicos, mas gostei bastante da sua apresentação. Eu estou me lembrando aqui do Hermínio Miranda, num livro dele, Condomínio Espiritual. Né? É bem interessante, quando ele tem um tema lá sobre... Isso aí. A minha capa é antiga, tem que comprar essa capa nova, né? Não, deixa eu ver. Não, essa capa mesmo, porque é isso mesmo, muito boa. Ele tem uma parte no livro aí, que eu não me lembro direito qual é a página, nem o número, mas eu me lembro só do contexto do enredo, que ele fala um negócio muito interessante, né? Se a doutrina espírita não ajuda a curar algumas doenças psicológicas, pelo menos ajuda a entender. É isso aí. Não é isso? E eu acho que isso é um ponto que Jorge André também fala muito sobre isso, que é bem interessante para nós, né? Porque se eu for pensar a doença como um expurgo, digamos assim, e de um reequilíbrio desse perispírito, né? Muito mais do que curar fisiologicamente ou consequências, né? Eu preciso fazer com que o indivíduo, né, que é aquele doente, entenda o porquê daquilo ali, né? E de uma forma ou de outra melhorar esse processo a médio e longo prazo, né? Bem interessante essa posição. Estou me lembrando aqui apenas para dar um adendo. Não, foi fantástico. Desculpa, qual é o nome do senhor? O senhor está no céu, meu querido. Deixa lá no cantinho dele. Meu nome é Meu nome é Eunápio. Se você decorar, prazer, meu filho. Prazer. Foi muito interessante a sua fala, porque eu comecei com esse livro. Desculpa. Eu espero que eu veja depois, vocês tenham gravado para ver depois o seu estudo. Desculpa. Tranquilo. E é muito interessante o conceito que o Hermínio coloca, que ele fala isso, não tem doença mental. Tem característica do espírito. Ele fala bem claro. Tem a natureza humana. Eu tenho que entender isso. Eu preciso entender isso, né? Esse é um negócio fantástico. Porque a gente fica sempre... Pode falar, à vontade. Se você ler um livro que eu sempre volto aqui a falar sobre ele, Árdua Ascensão, do Victor Hugo. Né? É um romance do Divaldo Franco, que fala justamente de uma pessoa que tem uma síndrome problemática psicológica, é internada em vários hospícios e tudo mais. E ele deixa claro nesse pequeno romance, com muitas instruções, inclusive de reencarnações do século XVII da França aqui no Brasil, né, que esse doente era justamente um lá da Revolução Francesa, né, que era justamente a culpa que ele traz, como a Marisa bem pontuou, né, e a família só começa a entender e ajudar o paciente quando acredita justamente na individualidade do ser e nos processos de reencarnação, né? Se o cara não fica curado, mas pelo menos começa a entender melhor, a família começa a trazer para si, né? E aí, com o tempo, entendendo o processo, né? A cura pode não surgir, mas pelo menos os passos iniciais para o processo de expurgo, né? De uma culpa, de um trauma, começa a surgir. É um livro fantástico. Inclusive, teve um slide aí que eu trouxe essa questão dele, mas acabei... Desculpa novamente, tá? Desculpa novamente. Não, fantástico. É muito interessante que, assim, aquilo que você trouxe vem de encontro àquilo que a gente pensa plenamente, de acordo com aquilo que a gente estuda, né? E é muito interessante nisso que a gente percebe que o Haroldo fala muito isso. A gente fala que a gente não tem como reajustar tudo numa única reencarnação. Não tem. Porque somos devedores do tempo, né? Então, a gente pensa bem o que a gente fez para trás, se conhecendo hoje. Por isso que eu falo assim, é fundamental a gente se conhecer. Né? Isso. Eu tenho que me conhecer. Então, eu aprendi com a dor a me conhecer, né? Mas, graças a Deus, hoje eu conheço não 100%. Lógico que a gente não vai conhecer 100% nunca.
nunca assim, o modo de dizer, né? Só com conhecimento no plano espiritual, né? Tem muita coisa ainda que a gente não tem na plenitude, mas a gente começa a se ver. Quem é você? Quais são suas características? Tudo. E o Haroldo fala isso, a gente não tem como reajustar isso numa única existência. Então, é uma terapia. Eu gosto muito quando eu falo do Memória Suicida, é nisso. É como a terapia ela vai se sucedendo. Isso, né? isso. Assim, a mudança gradativa da conduta do ser. Gente, eu fico assim... É fantástico. Esse é um livro do Vitor Hugo fantástico, fantástico, fantástico. Né? Quem faz um trabalho bem interessante com isso aí é o Hospital Pedro de Alcântara, você conhece? Isso. Assim, conheço, mas deveria conhecer melhor. Só fui um trabalho bem interessante nesse aspecto, né? Ele só não traz o processo de obsessão também, como ele também abraça a família, da mulher principalmente, porque ela é só mulher, né? Uhum. Da mulher, e tenta fazer um trabalho terapêutico também familiar, bem interessante. Ele, se eu não me engano, é na Zona Norte aqui, né? Na Zona Oeste, não é? Ele fica ali na Rua Santa Alexandrina, né? Na Alexandrina, ali pro Rio Comprido, né? Rio Comprido. Você falou, no começo eu não lembrava, quando eu falei de Uberaba, né? Que teve oportunidade de conhecer lá o sanatório, lá em Uberaba, e eu fui lá uma vez no Pedro de Alcântara. Do Inácio Ferreira? Oi? Do Inácio Ferreira? Do Inácio Ferreira. Do Inácio Ferreira, né? Isso. Tá. E eu falo assim, gente, tem um amigo que ele está fazendo doutorado em psiquiatria lá na Federal de Juiz de Fora, e ele vem sempre falando isso, como que a doutrina espírita hoje consegue contribuir. Aí quando ele fala isso, eu me remeto a Uberaba, né? Gente, passes diários. Eu falei, gente, olha que coisa fantástica. Já pensou que o obsessor está lá do lado tomando passe todo dia? Eu falei, cara, que negócio fantástico. Trazer a junção da doutrina espírita com esses processos que a gente sabe que muitas das vezes acaba sendo obsessivo, mas é do ser, da necessidade da transformação do ser. Aí eu fico pensando nisso, falei, já pensou? Todo dia o obsessor tomando passe? Eu falo muito isso, falo assim, eu brinco muito, falo assim, quer um tratamento terapêutico contra a obsessão? Lê Paulo Estevão. Umas 3 vezes. Cara, não sei por quê. O meu pensamento começa a andar. Na hora que eu vi, o pensamento está junto com o Paulo lá. Aí eu falei assim, é legal que o seu pensamento vai e o obsessor não quer ficar do lado de Paulo, de Abigail, né? Deixa eu contar. Ninguém quer ficar lá perto de Paulo. Então eu falei assim, leva o seu pensamento para lá, que eu quero ver o obsessor ficar lá há muito tempo. Eu tenho um conhecido meu que mora nos Estados Unidos, né? Só para finalizar, para não ter paciência de vocês também sobre isso. Aí eu comprei, eu sabia que ele vinha aqui no Brasil, e aí ele ia fazer uma conexão aqui no Rio. Eu falei, vamos aqui, vamos conversar, vamos fazer um bate-papo, passar um dia aqui, conexão, eu dou uma volta contigo, né? Alguns lugares novos no Rio, eu passo o dia com ele. Aí o que eu fiz? Ele é médico psiquiatra, né? E aí eu fui na Federação Espírita, né? E comprar o Paulo Estevão em inglês para ele. Olha! Aí eu me larguei daqui, Federação Espírita, comprei Paulo Estevão em inglês, aquela editora, a edição nova, né? Uhum. E aí eu cheguei para ele no final do bate-papo, a gente conversou e tal, ele deixei ele no aeroporto novamente para continuar a seguir a viagem dele para outro canto, e dei de presente para ele, né? Ele sabia que eu era espírita. E tudo bem. Ele levou, né? Quase 3, 4 meses depois, ele mora em Nova York, né? Quase 3, 4 meses depois, a gente começa a conversar, ele chega para mim e fala, Eunápio, rapaz, que livro doido é esse? Que livro doido, engraçado esse livro. Eu falei, por quê? Porque é o seguinte, eu estava lendo ele, eu achei ele fenomenal. O meu amigo, né, eu tenho um grande amigo, eu levei, né, o meu amigo de igreja, né, que ele é presbiteriano, né, o pastor da igreja dele, amigo dele, estava lá na casa dele, olhou o livro. E ficou, eu falei, o que é isso? Ele foi contar e tal, beleza. O amigo, esse pastor, começou a ler esse livro, Paulo Estevão, e falou, olha, tem detalhes neste livro que, sinceramente, são um grande estudioso e a gente tem coisas que a gente descobriu agora, praticamente, e ele conta detalhes vivos, né? E ele foi ver, pois é, foi escrito tem quase na década de 40, 50, né? Não me lembro a data, o dia que ele escreveu, mas tem mais de 50 anos esse livro exposto. Livro louco. Falei, gostou? Falei, amei, adorei. Tem mais? Eu falei, olha,
Por enquanto não tem Paulo Estevam 2, não, mas tem outras coisas que eu vou mandar para você. Eu mandei outras coisas para ele. Legal. Nossa, é fantástico. Paulo Estevam é um negócio... Eu brinco muito isso, que eu falo assim, como que o obsessor quer ficar quando o seu pensamento vai junto com Paulo? Eu falo assim, o obsessor não quer ficar lá. Não quer, é onde está. Bom, vou falar demais, eu falo bastante. Moça, pode estar bem. Tiago, aqui a Tati falando. Tá muito bom o bate-papo, tudo que a gente está conversando, mas ainda temos o Luciano, que quer fazer uma abordagem com você, e temos que ficar de olho no nosso horário. Já são 5h37. Vai, Luciano. Não, eu acho que a Nádia ia fazer alguma pergunta, alguma abordagem. Nádia também? Eu não vi. Sim. Nádia, você também quer fazer uma pergunta? Não. Não? Então é só o Luciano? Só Então tá. Luciano. Vai, Luciano. Ótimo. Então tá, vamos lá, já expandimos um pouquinho o nosso horário. De tudo que você colocou, muito pontual e buscou excelência em cada pesquisa, em cada item que você abordou. Agora, tem um dado muito interessante que pouca gente fala sobre isso. Talvez seja até um mito dentro do espiritismo. Você falou da relação Jesus, o homem, e Cristo, a classificação. Você pode falar rapidamente, novamente, sobre isso? Que é muito interessante a gente ter um pouco mais de amplitude de compreensão nesse aspecto. A diferença de Jesus para Cristo? Ô, Luciano, assim, tem vários livros, mas assim, o livro que vai te dar um grande direcionamento é O Caminho da Luz, de Emmanuel, né? Sim. Na realidade, Cristo é título. Cristo é característica, né? Jesus era o ser, o indivíduo, aquele que reencarnou no planeta Terra, aí, independente se teve corpo fluídico ou não vou entrar nesse mérito, tá? Mas aquele que reencarnou no planeta Terra foi o Espírito Jesus. E crístico é espírito crístico, né? Tipo general, né? Nós temos inúmeros generais no Exército Brasileiro. Cada um tomando... É uma adjetivação. Isso aí, perfeito. É uma característica, né? Então, assim, é um espírito, vamos falar assim, que seja um espírito puro, né? Um espírito que é o governador de um planetário, né? O governador do planeta Terra, o governador do sistema solar, a gente chama de espírito crístico, né? E no Caminho da Luz ele fala que teve um conjunto de espíritos crísticos, então a gente vê que é mais de um, né? Exatamente. Em 2 momentos perto da Terra, que foi justamente no surgimento da Terra, quando foi na nebulosa solar e trouxe material para construir a Terra, né? Vamos falar assim, que eu não sei nem como que é isso, né? Na nebulosa solar e pegar material para construir a Terra. E no segundo momento foi quando Jesus reencarnou, né? Então, teve um grupo de espíritos crísticos. Então, a gente entende que são espíritos puros, espíritos perfeitos, espíritos que exercem uma atividade semelhante ao governador de um planeta, né? Porque tem muita coisa que o nosso pensamento é muito pequeno ainda para isso, né? Eu fico pensando isso. Falei, o que é ir lá na nebulosa solar e pegar material para a constituição de um planeta? É um negócio assim, né? Meu pensamento, mesmo fazendo matemática, mesmo fazendo física, eu não consigo acompanhar. Então, né? Mas, assim, a diferença básica é essa. Jesus é o Espírito Jesus de Nazaré, né? Que é filho de Maria, que morava em Nazaré. Jesus Galileu, porque Galileia é um estado, né? Onde Nazaré está englobado, né? São tudo referente ao Espírito. Então, Jesus... Agora, Cristo é uma característica. Então, nós temos inúmeros espíritos crísticos, temos inúmeros Cristos. Aí as funções são só Deus, né? Só Deus direto com eles. Perfeito. Tem uma palestra do Haroldo Dutra que ele traz essa informação e ele diz que está muito distante da nossa compreensão, mas que é uma categoria, uma classe de espíritos. Aí ele brinca durante a palestra. Dá para imaginarmos uma reunião de espíritos crísticos? Dizem que é no Sol, Exatamente. E o nosso Jesus, ele não é só o governador do planeta. Ele também entende sobre a Lua, sobre o Sol e outros planetas do nosso sistema solar. O nosso Jesus. E quando ele se refere a Deus, ao Pai, possivelmente era um ser superior a ele e que ainda não era Deus. Isso foi dito por um confrade nosso,
em Mangaratiba, né? Provavelmente tem trazido aqui também para a casa de Tiago, mas há um ser ascendente, ele como também, naturalmente, o mesmo ser ascendente aos outros cristos planetários. Muito Sim. obrigado pela resposta. Fantástico. Tranquilo? Tranquilo. Tati, Raquel? Vou passar a palavra para a Raquel agora, que não tem mais ninguém na fila para falar. Você. Maravilha. Obrigada, Tati. Tiago, a nossa gratidão por essa tarde aí tão rica, com tantas informações, Nossa, com eu que tanta agradeço. paciência, com tanta dedicação. O convite está permanentemente aberto, quando puder, de novo, a gente vai trocando informações. Marcos Heleno, eu posso pedir para você fazer a prece final, por favor? Sim, eu faço. Aproveitando, então, eu vou só trazer uma informaçãozinha aqui, eu não sei se o Thiago sabe, se vocês sabem, que a fluidoterapia, ou seja, o passe, tá? Já está incluído nas práticas práticas de medicina alternativa do SUS. Já está lá escrito bonitinho lá nas diretrizes do SUS, a fluidoterapia faz parte. Outra coisa é que, graças a professores, doutores em psiquiatria, como o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, né, o número de psiquiatras no futuro que vai entender de espiritismo está aumentando. E já faz parte lá do nosso código do CID-10, o F44.3, que é bem explícito, fala da questão do transe e das possessões. E o Sérgio Felipe sempre coloca isso. No DSM-5, que era o DSM-4, foi DSM-5, também tem, mas eu não sei qual é o código. Eu até vi isso, nos tempos de faculdade eu vi isso, mas não me lembro qual é o código. E tem também o Sérgio Lopes, na Federação do Rio Grande do Sul, que também está trazendo muitas informações excelentes. Antes de você fazer a prece, Marcos Heleno, eu só gostaria de lembrar que hoje é o primeiro sábado, né, comemorativo do aniversário da Casa de Tiago, 29 anos. Nós vamos ter às 20 horas a palestra com o César Said. Todos estão convidados. Pelo Facebook. No Facebook está o endereço lá no cartaz. Obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Marcos Heleno. Jesus querido, nosso mestre e amigo incondicional, a Ti agradecemos por mais essa reunião, por esses ensinamentos, Senhor, que vieram em tão boa hora, que sabemos nós foram e são irradiados para a espiritualidade à nossa volta, nesse momento onde tantos e tantos irmãos se encontram no estado de desequilíbrio, uns influenciados também por outros irmãos não menos desequilibrados. E que esses estudos, Senhor, fazem um grande bem, acalmando, acerenando, dando entendimento a todos nós. Que possamos vibrar, Senhor, auxiliando os Teus trabalhadores, os trabalhadores de Maria Santíssima, nesse momento em que a humanidade precisa tanto de vibrações positivas, neste momento tão conturbado, de dor, de apreensão, que nós possamos fazer parte daqueles que trabalham em Teu nome, dando o melhor de nós, de nossos corações, de nossos pensamentos, para que os Teus trabalhadores do plano maior possam aproveitar e espalhar tudo isso pela psicosfera terrena, auxiliando nessa passagem transitória que ora vivemos, nesse momento conturbado, mas que sabemos que tudo está sob o Teu controle, mestre amigo. E o planeta não está à deriva, ao contrário, está sob as Tuas mãos zelosas e seguras, sob o Teu amor, sob a proteção dos Teus trabalhadores de Maria Santíssima.
permite, Senhor, que esses estudos nos fortaleçam as mentes e os corações, para que possamos também nós almejarmos um dia sermos trabalhadores vossos. Por enquanto, possamos contribuir com a pequena parte que podemos, o nosso trabalho, a nossa mentalização, o nosso sentido de harmonização em teu nome. Que essa tarde e noite bendita se multiplique muitas e muitas vezes, elevando o padrão vibratório de todos nós em busca do mais alto, em busca de ti. Muito obrigado mais uma vez. Ser conosco. Ilumina o nosso irmão Tiago nessa caminhada. Possa continuar com estudos assim, tão profícuos. E a todos nós, que possamos colocar em obras aquilo que aprendemos. Muito obrigado. Assim seja.